Salve, salve, Piaget Coque, nono ano. Vamos a mais um assunto de química. Hoje trataremos de modelos atômicos. Quando se fala em modelos atômicos, a primeira coisa que a gente pode imaginar é a definição do que é um modelo. Vemos modelos em todos os lugares em que passamos, né, convivemos. Por exemplo, modelos de passarela, modelos químicos, modelo fotográfico, modelo de carro, né, de casa, modelo de padrão de vida. Então, é algo aí que está inserido na nossa realidade. Mas os modelos químicos eles vão representar algo parcial, né, de um objeto, de um evento, até mesmo uma ideia, né, com um objetivo, um propósito específico, né, para fundamentar uma tese, uma ideia, uma explicação, uma hipótese. Então isso aí vai ser muito utilizado nos modelos. Outra coisa, o modelo ele representa a realidade através da interpretação, mas ele não é uma cópia da realidade, muito menos uma verdade em si. Até porque ele é produzido ou representado a partir de interpretações pessoais. Ou seja, quem criou o modelo acredita que era daquela forma ou achou que aquela forma era melhor para ser idealizada. Temos aqui dois exemplos práticos de modelos. Né? No primeiro quadro aqui eu tenho uma fresco aqui representando os deuses gregos, né, do Olimpo. Eles eram tidos como perfeitos, né, sobrenaturais, até porque eles tinham poderes, né, de comandar o mundo, mas isso na visão justamente dos filósofos. Né? No outro lado aqui temos também super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel, né? A DC Comics e a Marvel, que são as duas maiores, né, produtoras de filmes de super-heróis. O que é interessante, na verdade, é que eles nunca existiram, né? Só na nossa imaginação. Mas eles trazem aí as afeições humanas, né? Eles trazem, mesmo assim, alguns, por serem um pouco mais exótico, por exemplo, o Hulk, mas ele traz aí afeições humanas. Então, isso também é uma representação de poder, né? E o papel dele justamente é tentar trazer a nós uma realidade. Em química, também vai se usar modelo, principalmente para explicar aquilo que não se consegue visualizar. Ou porque não temos tecnologia suficiente para isso, ou porque, na verdade, essa ideia fica mais difícil de ser representada. Então, o modelo serve para simplificar algo mais complexo. Né? E é isso que a gente vai ver quando esses modelos químicos, principalmente os primeiros modelos atômicos, foram criados. Falando em primeiro modelo atômico, a gente vai pensar aí o que é o átomo, né? O que é um átomo ou o que é o átomo. Para responder essa pergunta, temos aí primeiro os modelos gregos. Lembrar que os modelos gregos eles foram obtidos a partir de uma ideia. Eu costumo dizer que o modelo atômico grego era um modelo filosófico do átomo, né? Uma concepção filosófica. Isso aconteceu, né, lá na Grécia Antiga, por volta de 400 a.C., nos séculos 4 e 5. Né? Dois filósofos gregos, na verdade, o Demócrito de Abdera e o seu discípulo, Leucipo de Mileto ou de Abdera ou de Eleia, porque não se sabe ao certo a cidade em que ele nasceu, até porque os filósofos eles são representados pelo seu local de nascimento. Então, esses dois filósofos tiveram uma ideia de tentar traduzir o que era o átomo. Na concepção dele, eles pensaram o seguinte: se ele pegasse uma matéria qualquer e fragmentasse essa matéria, chegaria a um ponto ínfimo, o qual ele chamaria de átomo. Essa palavra grega átomo significa, em duas partes, a uma oposição, negação, e tomos partes. Então, aquilo que não pode ser mais tomada a parte. Traduzindo isso, aquilo que não pode ser mais dividido. Quero lembrar, na verdade, que essa ideia ela surge
nesse período, mas ela não é muito levada a sério, até porque tem outro filósofo muito mais influente, o Aristóteles, que tinha uma ideia muito mais coesa, que era justamente a teoria dos quatro elementos. Então acaba, na verdade, a ideia de Aristóteles prevalecendo, né, em relação à ideia de Demócrito e Leucipo. E isso acaba, na verdade, se perdendo ao longo da história. Porém, esse modelo começa a ser tomado, né, retomado aí por volta de 1808, né? Até porque antes disso muitos conhecimentos já tinham sido desenvolvidos. As leis ponderais de Proust e Lavoisier, né? E do próprio Dalton também. O pensamento aí filosófico aí de Galileu Galilei, Descartes, entre outros. Então, acabou na verdade chegando um momento onde se tinha conhecimento necessário para poder retomar a ideia do átomo. E quem faz isso é o John Dalton, né? O John Dalton ele vai quebrar a ideia do átomo ser filosófico para o átomo ser científico, mas ele vai fazer isso a partir de uma experimentação científica. O que ele pensa? Ele pensa, na verdade, e usa subsídio aí grego, né? Ele se detém aí dos conceitos gregos para poder justamente agora trazer essa ideia para uma realidade através dessa experimentação. E a partir daí, ele constrói o seu primeiro modelo atômico, que é o modelo da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Na verdade, o Dalton era daltônico, né? Ele não enxergava muito bem as cores, por isso que a doença daltonismo é homenagem a ele, né? Ele era daltônico. Então, para ele, o modelo tinha que ser bem simplório. Então, o que ele pensa? Ele pensa, na verdade, que o modelo dele, para tentar explicar essa realidade, era o modelo da bola de bilhar. Por que bola de bilhar? Porque ele trazia algumas características peculiares. A bola de bilhar ela tinha que ser maciça, indivisível e indestrutível. Lembrando que essa bola de bilhar era produzida através do marfim, né, lá do colonialismo aí da África, pelas grandes cidades europeias, em especial a inglesa também teve participação disso. Então, ele vai usar a bola de bilhar, que era feita de marfim, para idealizar o seu primeiro modelo. Então, o seu primeiro modelo trazia essas características, que também era grega, né? A característica grega também era da mesma forma, né? Então, essa bolinha tinha que ser maciça, indestrutível e indivisível. Então, ainda continua tendo a concepção do átomo, que é aquilo que não pode ser mais dividido. Outra coisa interessante que se pode se ter em relação a John Dalton era como ele representava alguns elementos, né? No período dele, alguns elementos já eram conhecidos, mas por volta aí de 30 a 40 elementos já tinha sido descoberto. Então, ele tenta, na verdade, fazer representações deles. Então, ele cria, na verdade, alguns ícones, né? Algumas simbologias para representar esses elementos químicos e suas reações. Claro que isso depois vai ser substituído porque não trazia muita facilidade de compreensão, mas um tempo depois surge aí através de outros cientistas, como por exemplo o Berzelius, que vai introduzir aí a notação química, utilizando letras e nomes e símbolos do alfabeto para poder simplificar essas representações. Eis que a história continua, né? E aí vai surgir um outro modelo para tentar solucionar um probleminha do modelo de Dalton, que era justamente o fato de que o modelo dele não explicava fenômenos elétricos, né? O átomo dele era eletricamente neutro. Então, os fenômenos elétricos eram algo de conhecimento da humanidade, principalmente por Benjamin Franklin. Já se tinha aí descoberto a questão da eletricidade aí por vários outros, né, cientistas, como por exemplo Charles Dufay, o próprio Benjamin Franklin. As pilhas também já tinham sido descobertas. Então, esse modelo de Dalton ele não conseguia explicar esse impasse que era justamente esses fenômenos elétricos. No entanto, para tentar solucionar isso, eis que surge
o Thomson. Mas antes disso, já se tinha desenvolvido a questão dos tubos de raios catódicos, as ampolas de Crookes. Lembrar que aqui não foi nem citado, mas Goldstein também já tinha feito algumas ampolas de aperfeiçoadas, né? Até porque Thomas Edison também já tinha descoberto a lâmpada. Então isso tudo favoreceu para que o Thomson tivesse também subsídio teórico para desenvolver o seu trabalho. Os tubos de raios de Crookes era interessante, eram tubos, né, com gás rarefeito, onde era submetido a um potencial elétrico, né, um potencial positivo e negativo. E aí, quando esse potencial elétrico era ligado, ele emitia uma emissão de fóton, né, uma luminosidade característica, a depender dos gases que eram ali utilizados. No entanto, ele só ficou nessa concepção. Eis que Thomson, né, é que vai justamente fazer adaptações nesse tubo de raios catódicos, e a partir daí ele vai descobrir que existe uma partícula detentora de carga negativa que lhe chama atenção. Então, o modelo de Thomson ele é baseado a partir do experimento desses raios catódicos. Isso ele fez em 1897. Então, esses raios catódicos eram submetidos, né, a um potencial elétrico, e posterior a esse potencial elétrico era colocado um material eletromagnético, um ímã, por exemplo. Então ele percebeu, na verdade, que esses raios sofriam desvio ao ir de encontro a esse ímã. Como ele, na verdade, tinha lá definido qual era o ponto positivo e negativo desse ímã, ou seja, o polo positivo e negativo, então ele percebeu que toda vez que esse raio passava por esse polo negativo, ele sofria um certo desvio, enquanto que no polo positivo isso não acontecia nada. Então isso chama atenção a ele, então ele acaba, na verdade, utilizando outros equipamentos, e a partir daí passa a detectar esses raios catódicos, o qual ele diz, dentro da concepção do seu trabalho, que havia ali uma partícula negativa, detentora de carga elétrica negativa. Ele não define a questão de elétron, né? Essa palavra elétron vem depois, né? Ele, na verdade, só menciona que foi descoberto uma partícula detentora de carga negativa. Essa palavra elétron só é introduzida por Stoner, isso muito tempo depois do trabalho de Thomson ser executado, quando ele utiliza essa palavra grega, né, que elétron significa ambar, para essa partícula. E aí acaba, na verdade, batizando. Uma das aplicações do modelo de Thomson é justamente uma aplicação. Na verdade, ele não tinha o intuito de descobrir isso, né, mas o tubo de raios catódicos dele serviu justamente para dar início à produção dos primeiros televisores. Então aqui eu tenho um televisor antigo, né, de tubo de raios catódicos. Então observe aqui que os raios catódicos estão nessa posição aqui, né? A ampola de raios catódicos está aqui. Então esse experimento dele serviu aí para dar origem aos primeiros televisores, a princípio preto e branco, posteriormente colorido, e aí esse avanço se deu aí até os televisores atuais, né, de plasma, LCD, LED, né, os computadores, notebooks, celulares. Então isso tudo foi um avanço a partir desse modelo, ok? Feito isso, o que o Thomson fez? Ele, na verdade, tentou agora idealizar o seu novo modelo. Então esse novo modelo dele, ele denominou de modelo de pudim de passas. Por que pudim de passas? É muito comum na França o pudim de passas ser parecido com o panetone, onde as passas são colocadas dentro do pudim. Então, a princípio, ele pensa que esse modelo dele era uma esfera sólida, com carga elétrica positiva, e tinha esses elétrons incrustados nessas massas. Com isso, ele tinha, né, com isso ele já tinha, na verdade, idealizado que o modelo dele seria um modelo eletricamente neutro. Claro, ele não consegue também explicar, assim como Dalton, fenômenos elétricos. O modelo dele não consegue dar conta disso. Mas ele mantém ainda o elétron sendo algo neutro. E esse modelo serve de base, na verdade, para idealizar justamente a questão do átomo eletricamente neutro. Agora, outra coisa interessante aqui, para se chamar a atenção, é que esse modelo dele
como era recheado de carga positiva, né, uma pasta de carga positiva, ele não consegue explicar como é que essas massas ficavam coesas, né, numa pasta. Até porque a tendência dessas cargas iguais seria se repelir e com isso o átomo desmoronaria. Mas era algo também que ele não conseguia explicar, né? A tecnologia da época dele não permitia, né? Mas mesmo assim, lá na frente esse modelo é aperfeiçoado. Então ficamos por aqui, né? Essa é uma história muito legal. Agora é com vocês. Bons estudos e até a nossa próxima.